Bem, meus amigos, mais um eletrocardiograma que eu trago para vocês. Esse, na verdade, é um sinal eletrocardiográfico, uma tríade, né, que eu quero chamar a atenção para vocês terem em mente que isso pode acontecer em algum eletrocardiograma, principalmente quando você atendeu um paciente no pronto atendimento com alguns dos sintomas que a gente vai relatar. Eletrocardiograma na tela, vou dar um tempinho para vocês para analisar. Então temos aqui uma conformação não muito habitual que a gente tem dos nossos eletrocardiogramas digitais, mas é um eletrocardiograma retirado de um artigo científico. Depois eu vou passar para vocês. E nós temos D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF, tá? Então o plano frontal são essas 6 derivações e as precordiais temos em sequência de V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Para você que quer mais um tempinho para analisar, dê um pause no vídeo para tentar abordar as características que a gente vai discutir. Bem, é o seguinte, nós temos então um ritmo sinusal em D1 onda P positiva, AVR ela é obrigatoriamente negativa, D2 positiva onda P, D3 e AVF também. Então, configurando aqui então em V1 também é que ela é bifásica, positiva, negativa, mas é um ritmo sinusal. As alterações que eu quero chamar a atenção é esse padrão aqui, ó, de onda S, né? Então a gente tem onda R, onda S empastada. Veja que essa onda S tem uma porção ascendente mais lenta, né? Então a gente chama de empastamento da onda S em D1, né? Temos esse padrão. Em D3, nós temos esse pequeno complexo, então, Q minúsculo, R maiúsculo, com a onda T negativa. Então, esse padrão de empastamento da onda S, ou seja, a apresentação da onda S empastada em D1 e na derivação D3 com uma onda Q inicial, uma Q minúscula, uma onda R maiúscula, um complexo QR com onda T negativa e invertida, né? Isso chama atenção para o padrão que a gente já ouviu falar, muita gente já ouviu falar, S1Q3 T3, S em D1, Q em D3 e onda T negativa na derivação D3 também. Note que esse padrão ele vem muitas vezes acompanhado com um padrão de bloqueio incompleto do ramo direito, né? Então você vê um R minúsculo, onda S maiúscula, R' em V1, com o empastamento de V1 a V6, principalmente da onda S, né, em V6. Então, padrão de distúrbio do ramo direito. O que é isso, pessoal? Isso é chamada a tríade de McGinn-White, ou também o padrão S1Q3T3. McGinn e White descreveram essa alteração num artigo que eu vou mostrar para vocês em 1935, tá? Em 5 pacientes com corpo pulmonar agudo devido ao TEP. Eles perceberam, e na época não tinha muita tecnologia, era exame físico minucioso, né? Uma anamnese bem detalhada e raio-x de tórax, que sabemos que no tromboembolismo pulmonar muitas não tem alterações, se tem, são totalmente inespecíficas e poucas, né? Então é um outro exame que não ajuda. Então naquela época, uma história, então os pacientes que eles relatam no estudo deles são pacientes, por exemplo, pós-operatórios de cirurgia obstétrica. O paciente evolui com TEP, quadro clínico bem sugestivo, com anamnese, e eles vão fazer o diagnóstico com essa tríade clínica. Muitas vezes o paciente vai para uma cirurgia e quando o quadro já é mais grave, um corpo pulmonar que necessita de abordagem cirúrgica, mas todos os diagnósticos foram associados
clínica, parte clínica associada. Então não tinha tomografia, angiotomografia, não tinha angiotomografia protocolo TEP, não tinha dedímero, nada disso em 1935, tá? Estudo bonito, vou mostrar para vocês. Na sensibilidade que eles acharam mais ou menos 24%, né, com uma alta especificidade, né? Então, os pacientes que apresentavam essa alteração realmente tinham o TEP mesmo, né? E quando esse padrão aparecia, outra coisa que eles encontraram no estudo, esse padrão ele aparecia nos pacientes e ficava mantido, e principalmente alterava, mantinha os padrões de distúrbio do ramo direito ou alargava o QRS. Isso também era associado a um pior prognóstico, uma pior evolução dos pacientes. Então, o artigo é esse, publicado no JAMA em 1935, né? Então veja só que primor desse artigo. Então foi aí que eles descobriram esse padrão que a gente sempre vê em prova de residência, S1Q3T3. Na verdade, veio tudo originado desse artigo, esse belo artigo. Olha só como era feito o eletrocardiograma na época, né? Os filtros bem, a gente não tinha muitos filtros para corrente de 60 Hz, mas ó, era bem arcaico, né, do eletrocardiograma que a gente tem hoje, mas dá para a gente analisar direitinho aqui. Então, as derivações que ele coloca aqui é um D1, um D2 e um D3, né, o plano frontal. Por exemplo, na figura 1 aqui, o caso 1, né, então, um paciente que 2 horas após confirmar o tromboembolismo pulmonar, então a gente tem, ó, padrão de S, na derivação D1, então S empastado, né, e em D3, olha só, onda Q com onda T negativa, né? Então, mesma coisa, padrão de S em D1, Q em D3 e onda T negativa na derivação D3 também. Próximo caso aqui, um caso lá que ele coloca 2, foram 5, né? 12 horas depois, a gente tem também o padrão de S, padrão de onda Q aqui, né? E a onda T negativa em D3. Mesma coisa no caso 4, 5 horas após o TEP diagnosticado. Padrão de S em D1, D3 ele tem a onda Q inicial e a onda T negativa. Pessoal, a sensibilidade, então é muito difícil a gente encontrar isso nos pacientes, não é um critério diagnóstico para TEP, né? Uma das principais alterações, a principal alteração eletrocardiográfica que a gente tem no TEP, a principal, não, a mais comum que eu posso dizer, taquicardia sinusal, tá? O S1, Q3, T3 é muito específico quando ele aparece, né? Igual a gente viu, a sensibilidade é baixa. Então, um artigo muito legal e foi chamado então essa tríade, né, ou padrão, né, de McGinn White. Então, não esqueçam disso. É um eletrocardiograma aqui que eu quis trazer para vocês. O S1Q3T3 e a história também da eletrocardiografia, que é fantástica, que mostra para a gente como um eletrocardiograma, um estetoscópio, uma anamnese bem feita, fazia o diagnóstico de doenças importantes como tromboembolismo pulmonar. Muito obrigado.